Olá, eu sou o pastor David e nós vamos meditar na palavra de Deus em cima do livro de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 11. O tema dessa mensagem é Tire o barro dos olhos. Grave esse tema, tire o barro dos olhos. Vamos à leitura? Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo cego perguntavam: Esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: É ele mesmo! Mas alguns duvidavam. Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: Sou eu mesmo. Eles o interrogaram: Como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse: Vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. A palavra de Deus nos relata que Jesus, ele estava com os seus discípulos e de repente os discípulos olham para ele e diz: Senhor, quem pecou para que este homem seja um cego de nascença? E a resposta de Jesus é: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. E a palavra de Deus fala que Jesus, depois de ter falado isso, Jesus ele toma, faz lodo com os seus dedos, faz um lodo, pega o barro, faz o lodo e coloca sobre os olhos do rapaz e diz: vai até o tanque de Siloé e lava-te. E a palavra de Deus fala que então aquele homem foi até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos e começou a enxergar. Quando ele volta glorificando a Deus por aquilo que tinha acontecido, as pessoas nem mesmo o reconhecem. Tamanha foi a transformação naquele homem, tamanha foi a transformação na face daquele homem. Alguns diziam é ele, outros diziam não é ele, mas se parece com ele. Dizem alguns estudiosos, alguns teólogos, que este homem ele era cego de nascença porque não existia o globo ocular. Ele não tinha o globo ocular. E é por isso que o seu rosto era totalmente diferente quando ele volta enxergando. E quando Jesus ele toma aquele barro e coloca o barro sobre os olhos daquele homem, ali Jesus está dando a oportunidade do milagre acontecer na vida daquele homem. Porque nós sabemos que o homem foi criado do barro. Adão foi criado do pó da terra. Deus fez um boneco de barro e soprou sobre ele o seu espírito. E o homem se tornou alma vivente. Então, quando Jesus coloca aquele barro sobre os olhos daquele rapaz e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, e o texto, entre parênteses, deixa bem claro que o tanque de Siloé quer dizer o tanque do enviado. Ali, quando aquele homem vai até o enviado, vai até o tanque do enviado,
o milagre acontece na sua vida. O milagre não aconteceu instantaneamente quando Jesus colocou o lodo nos seus olhos, mas quando ele foi até o tanque e se lavou. Eu quero que você entenda, você que está assistindo essa mensagem, que esse lodo, eu entendo ele como uma representação da obra de Cristo aqui na terra. Assim como Jesus fala que nem o pai e a mãe pecaram, e nem ele pecou para que ele nascesse assim, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. A palavra relata que o pecado que está na vida dos homens, ele foi concedido lá no Jardim do Éden por Adão. Adão cometeu esse pecado de ter comido do fruto que Deus havia proibido, assim como a sua esposa Eva, e toda a humanidade carregou este pecado. Toda a humanidade, de Adão em diante, carrega o pecado. E esse pecado é que afasta os homens de Deus. O pecado separa Deus e os homens. E até Jesus vir à terra, o pecado tinha esse poder, o pecado tinha essa autoridade de separar os homens de Deus. Mas a partir da obra redentora lá na cruz do Calvário, quando Jesus ele se entrega na cruz, quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, é o lodo que Jesus coloca nos olhos da humanidade. O homem só é escravo do pecado se ele quiser nos dias de hoje. A obra que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, ela continua limpando os pecados. Ela continua purificando. E hoje, o homem é dessa forma pecadora para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida dele. Este lodo é como se Jesus, quando ele vai à cruz do Calvário, entrega por nós e dá oportunidade de salvação. Ele coloca o lodo nos nossos olhos. O problema é que muitas vezes nós andamos com o lodo nos olhos e não vamos até o tanque de Siloé nos lavar. Andamos com o lodo nos olhos. A obra da cruz, ela nos alcança. A obra da cruz, ela está à nossa disposição. O lodo já foi colocado sobre os nossos olhos. Mas se nós não formos até o tanque de Siloé e nos lavarmos, nada vai acontecer. Os nossos pecados não vão ser perdoados. Nós não vamos ter uma nova vida, uma vida transformada. Assim como este homem, ele ficou irreconhecível depois do milagre que Jesus fez na vida dele. Assim somos nós. Nós nos tornamos irreconhecíveis para as pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: olha, quem tu era e quem tu é hoje. O que tu fazia e hoje o que tu faz. Quando nós vamos até o tanque do enviado, quando nós damos oportunidade para o Espírito Santo completar a obra que Jesus já deixou pronta lá na cruz do Calvário. Hoje nós temos que caminhar em direção ao Espírito Santo. Hoje nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Hoje nós temos que ter comunhão com Deus através do Espírito Santo, para que esse lodo seja lavado dos nossos olhos e nós possamos voltar a enxergar. Nós possamos ter a intimidade com Deus que nós deveríamos ter, Deus do início, lá no Jardim do Éden. Que Deus possa abençoar a tua vida, você meu irmão, minha irmã, você meu amigo que está assistindo essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.